nosso organismo pede socorro, né? E muitas vezes a gente não sabe perceber isso. Hoje eu percebo quando o meu corpo pede socorro. Mas isso foi um trabalho árduo, né? Então, assim, mas começou com pequenas atitudes, pequenos gestos que eu fiz, né? Que foi me ajudando a me conhecer melhor e perceber, opa, hoje eu estou sentindo isso, então eu tenho que fazer isso para minimizar. Então, Correto. que dicas você tem para a gente nesse início de processo, né, de autoconhecimento? Como fazer isso? Antes de procurar uma ajuda médica, ou quando a gente percebe qual é o momento de buscar uma ajuda médica, né? Em que situações do dia a dia eu posso perceber sozinha e lidar sozinha com a situação, resolver a dor, e em que momento eu preciso, preciso de ajuda, preciso de uma ajuda médica. Perfeito, Raquel. Bom, essa é uma das é um dos temas mais, eu acredito que mais importantes, né, no, enfim, na percepção e observação do indivíduo a si próprio, né, a si mesmo. Há alguns sinais que são muito clássicos de alterações ou de processos de dificuldade, onde o indivíduo enxerga que a partir dali ele já não consegue mais fazer sozinho, né? Essa mediação toda acontece de equilíbrio, desequilíbrio, enfim, acontece a partir de um comando que é involuntário, que é o nosso sistema nervoso autônomo. Então a gente tem didaticamente a divisão de simpático e parasimpático, nosso sistema nervoso autônomo, que é involuntário, portanto a gente não tem qualquer capacidade de comandá-lo, né? Exceto algumas criaturas bem fora da curva, né? Mas grande esmagadora maioria, nós não temos capacidade de fazer comando e controle desse sistema, que nos mantém vivos, mesmo que a gente não queira, né? Nesse ponto, essa regulação está sempre associada à necessidade de manutenção de equilíbrio, de homeostase, né? Chamada homeostase, que é o equilíbrio do corpo. Em algumas situações, o organismo acaba perdendo essa capacidade de manter o equilíbrio, de manter essa homeostase, e isso vai gerando sintomas, sinais que podem ser percebidos ou não pelo indivíduo, né? A percepção, ela obviamente está associada a vários elementos. Por exemplo, o sujeito pode ter uma dor, né? A pessoa pode ter simplesmente uma dor. Ou ela pode ter uma insônia, ou ela pode ter uma situação, seja de falta de apetite ou de aumento de apetite, enfim, manifestações que estão dando o sinal de que algo não está bem, né? Esse algo não está bem é a grata informação do nosso organismo de que é preciso corrigir a rota. Seja, vamos escolher uma rota melhor, essa rota não está adequada e é preciso corrigir. Algumas pessoas passam essas barreiras dos sinais iniciais, né, que são os primários ali, que são relativamente leves, né, e vão avançando para situações mais complexas. As situações mais complexas podem ser de um incômodo maior, né? Este incômodo maior pode levar o indivíduo a ter percepção de que ele está perdendo o controle, né? E eu acho que a forma mais, digamos, didática, né, de definir o que você me pergunta é o momento em que há uma percepção de que eu não consigo mais controlar sozinho aquilo que há poucos dias ou algum tempo eu conseguia fazer, então está na hora de buscar ajuda, né? Então essa dificuldade de controle, de comando ou de capacidade de se manter em estabilidade pode estar associado, por exemplo, a um agravamento de uma insônia, né? Isso é algo extremamente importante. Pode estar associado, por exemplo, ao surgimento de uma alteração digestória, né? Uma dificuldade de digestão, uma dificuldade intestinal, onde, usando todos os artifícios que a pessoa tem, né? Já como, de certa forma, corriqueira, já não consegue mais resolver. Então, se não é possível resolver com as medidas, vamos chamar de caseiras, né?
aí é hora de buscar ajuda. Mas, em geral, né, essa ajuda, ela precisa ser muito bem interpretada pelo indivíduo que a busca, né? Porque não faz sentido tentar buscar uma ajuda simplesmente para ser paliativo. Eu vou ali, faço alguma coisa que seja paliativo e aquilo desaparece por um tempo e depois de algum tempo aparece de novo e aí faz mais um paliativo e aparece de novo. Ou seja, essa geração de ciclo vicioso, né, acaba criando um padrão, um hábito, né, uma memória. E aí a gente chega lá num conceito um pouco mais complexo, que é a questão da memória celular, né? As nossas células, os nossos sistemas se acostumam ou se acomodam com um padrão, um hábito, e aquilo passa a ser autonômico, passa a ser repetido, passa a ser reproduzido. E é essa reprodução que nos leva a ter uma adaptação. Por isso que, em algumas situações, a adaptação é algo mais complexo ou algo mais difícil de ser, de certa forma, modificado. Então, com isso eu quero dizer que nós também nos acostumamos com o que não é bom, né? Simplesmente nós nos adaptamos e nós somos a espécie mais adaptável do planeta. Por isso que a gente está aqui, né? Então, essa adaptação numa condição ruim, ou numa condição desagradável, ou sem equilíbrio, sem harmonia, leva o organismo a ter, obviamente, sinais progressivos de que, olha, nós vamos aguentar essa adaptação até determinado ponto. Dali para frente eu já não vou suportar mais. E isso o nosso sistema vai demonstrando. A gente se adaptou, nós nos adaptamos a uma condição que tem um limite, né? E esse limite, obviamente, precisa ser enxergado. Em algumas situações, mesmo passando do limite, nós tentamos, e aí entra numa outra situação, que é uma briga, né? É uma briga, é um conflito, e esse conflito, por uma desadaptação que foi acontecendo progressivamente, gera padrões de patologias ou de doenças, desequilíbrios mais severos, né? Então, é justo quando nós percebemos que não estamos mais conseguindo, com as nossas ferramentas, próprias ferramentas, resolver situações que podem ser de diversas natureza, né? É preciso buscar ajuda, né? Então, se eu entendi bem a tua pergunta, eu acredito que a resposta mais abrangente, de certa forma mais adequada para esse momento, principalmente que vivemos, é essa, né? Quando começa a não ter mais capacidade de perceber que aquilo que é utilizado já não mais faz efeito, é hora de buscar ajuda. E muitas vezes, né, doutora, a gente demora muito, né, para buscar essa ajuda. Uhum. E aí que as coisas pioram. Enquanto você falava, passou um filme na minha cabeça, Uhum. né? Realmente, eu acho que eu busquei ajuda. Não cheguei no ponto que você falou aí de não saber mais como lidar com a situação, né? De estar bem Ah. perdida. Eu procurei um pouco antes. Mas eu vejo colegas de trabalho, eu sou professora, né? Uhum. E a gente vive ali, a gente vê colegas assim, que, meu, não dá para imaginar como consegue manter esse nível de vida totalmente sem qualidade, totalmente desequilibrado. Por exemplo, só viver para o trabalho e estar insatisfeito no trabalho, e tudo isso vai acarretando problemas na vida pessoal. Enfim, não tem como não afetar, porque Uhum. nós somos um Uhum. todo, né? Claro, claro.